Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, temporada 26 e 27. É a que nós iremos começar a partir da data de hoje, dia 21/5, dia de Oxóssi, quinta-feira. Então vamos aí, portanto, abençoar os nossos caminhos aí até 2027. Para quem não está atento, né, o carnaval do ano que vem é muito rápido, né, já no final de janeiro, início de fevereiro, literalmente, né, até o meio de fevereiro o carnaval já vai ter se consumado, principalmente os desfiles, né, das escolas que estão aí buscando o título, né, do grupo especial e assim por diante. Então, por isso que o nosso retorno foi um pouco mais longo, porque exatamente se a gente começasse no mês passado, como é normalmente o nosso podcast volta, a gente ficaria muito tempo falando de carnaval e não teria descanso. Então, a gente preferiu aí voltar aqui em maio, né, quase junho, para nós termos um pouco mais de tranquilidade e para a temporada aí de 2027 a gente poder fazer a produção do nosso conteúdo de forma mais tranquila. Também estão abertas as nossas inscrições, né, para você que é pesquisador, para você que é pesquisadora do Carnaval de São Paulo, para o Acadêmicos do Samba. Lá no meu perfil do Instagram, Emerson Carnaval SP, você pode acessar aí o link para você enviar a sua tese, a sua dissertação ou qualquer outro trabalho que envolva o carnaval no estado de São Paulo. Não é somente a cidade de São Paulo, embora muita gente estude a cidade de São Paulo. Mas se você é de Santos, se você é de Guaratinguetá, Campinas, qualquer outra cidade que envolva carnaval, não precisa, inclusive, ser de escola de samba, né? Pode ser outra festividade carnavalesca, né? Por exemplo, São Luís do Paraitinga e assim por diante. A gente também vai estar aceitando no nosso quadro. Hoje, portanto, como é de costume, o nosso podcast abre os seus caminhos para falar aí, portanto, do que os enredos contaram. Muita gente pode se perguntar, mas o carnaval já 2027 já tem enredo e tal. Quem me conhece sabe que eu só falo de enredo lá pra frente, quando eu consigo ver o projeto do carnavalesco, o projeto da escola, toda a produção visual, toda a produção musical, toda a produção de dança, inclusive. Então, nossos episódios de enredo são lá pra frente, não vão ser agora. Vocês não vão me ver dando opinião sobre nenhum enredo que é produzido ou que está sendo lançado, seja em Santos, seja em São Paulo. Se você quiser perguntar no individual, talvez você tenha essa resposta, mas individual só respondo carnavalesco. Se não for carnavalesco, não estarei me respondendo sobre enredos de 2027. Mas vamos lá, alguns apontamentos gerais, né? Principalmente aqui no Carnaval de Santos, né? Houve um leve avanço, né? Se a gente for ver em relação aos anos anteriores, quanto à proposta de enredo. A gente teve algumas ideias originais, a gente também teve uma exploração dos temas um pouco mais abrangentes neste carnaval. Vou citar aqui 3 desfiles que eu acho que tem desenvolvimento de enredo muito bom. Todos eles estão no grupo especial. Acho que é X9, né? Acho que a execução da ideia, mesmo que ocorram, né, algumas repetições ao longo do desfile, né, até mesmo de argumento, de alas e tudo mais, eu acho que é interessante a proposta da escola, como isso foi desenvolvido. Eu não estou falando que é um enredo perfeito, mas é um enredo que passou a mensagem, né? Acho que o público entendeu muito bem, né? A X9 poderia facilmente ter sido a campeã do carnaval deste ano, se não fosse principalmente a chuva. A escola perdeu pontos ali exatamente por causa da decorrência deste fenômeno. Mas o fato é que o enredo da X9, o desenvolvimento sobre essa ideia do mar, né, as nuances que foram apresentadas foram muito boas, então por isso que aqui a gente vai dar esse destaque à escola lá do Macuco. Outro enredo que eu acho que foi bem interessante, né, e ele era muito difícil de ser desenvolvido, foi o da Vila Matias, que para mim é um grande desfile do Carnaval deste ano de Santos, embora na pista a escola não tenha apresentado na defesa o que era para ser feito, mas se no mundo, vamos dizer assim, ideal, onde as coisas tivessem todas ajustadas, foi um dos grandes desfiles do Carnaval deste ano de Santos. Esse enredo sobre o pai Felipe foi muito bem interessante, foi muito bem desenvolvido, muito interessante. Saiu um pouco do óbvio,
quando a escola percebeu que poderia perder o argumento de falar do pai Felipe, ela vai para essa contemporaneidade, vai para esse tempo presente. Eu acho que isso é o que dá, né, essa força, essa potência. Também é interessante que a escola foi estendendo os assuntos, né? Então, ao longo das aulas, nas 3 alegorias, até mesmo na comissão de frente, o assunto, né, o tema, o objeto central do enredo, ele foi sendo desenvolvido de forma tranquila, né? Então não houve avanços nem atropelos muito fortes. E eu acho que o grande enredo de Santos, né, acho que o grande desenvolvimento, as grandes propostas visuais, o grande desenvolvimento, de fato, né, da ideia, do objetivo, seja na execução quanto na concepção, é da Unidos Murros. Acho que, novamente, a escola faz um trabalho muito bom, o Igor Carneiro, e eu acho que isso se apresentou e se refletiu na pista de forma muito bem executada. Eu acho que essa união, né, de todos os setores, a facilidade, né, de olhar a ala e identificar o que estava sendo feito, foi muito bem feito. Não vou aqui entrar nos méritos, se as alegorias, se as fantasias eram bonitas, se eram feias, não vou entrar nesse mérito, porque a gente está falando de enredo. Né? Mas no enredo, na parte de enredo, o visual da escola se apresentou muito bem. Eu acho que esses são os 3 grandes destaques aí do Carnaval Santista, pelo menos do meu ponto de vista. Então acho que em Santos a gente teve aí um belo avanço. Acho que todas as escolas acertaram nos enredos, acertaram nos desenvolvimentos. Acho que a gente está indo pelo caminho certo. Se não me engano, eu só vi um enredo. Tem mais de um enredo, mas eu só visualizei um enredo do Carnaval de Santos esse ano. 2, na verdade, né? E pelo que eu entendi, as escolas estão ainda indo para esse caminho aí de trazer profundidade, né? Trazer extensões de narração e de propostas mesmo nas suas ideias. Eu acho que isso é essencial para o desenvolvimento da festa, inclusive para o público ficar mais atraído para o Carnaval Santista. A gente vai falar mais de Santos no próximo episódio, no Arte Caiçara de Carnaval, que a gente vai fazer um apanhado, né, dos quesitos, né, de quem foi destaque e assim por diante. Vamos agora para São Paulo, porque no Carnaval de São Paulo, no Carnaval paulistano, eu acho que a gente teve mínimas mudanças referentes ao desenvolvimento dos enredos por parte dos carnavalescos e enredistas, e a gente teve nenhuma mudança referente ao modo de julgamento. Embora a Liga Gestora pode propor essas ideias, né, de mudanças ou de alterações dentro do quesito, é meio que um descompasso. Ao mesmo tempo que você propõe a mudança no quesito enredo, você não propõe a mudança no modo de julgamento do quesito enredo. Então a gente fica meio que numa mudança, meio que para inglês ver. Essa é a grande realidade. Porque por mais que vamos supor, né, por mais que eu faça um desenvolvimento de enredo muito bom, muito aprofundado, isso não é levado em consideração, né? Vai ser levado em consideração o desenvolvimento escrito, né, ou de defesa, né, que é a famigerada pasta paulistana. Então acho que o julgamento ele manteve algumas instabilidades, principalmente aos proponentes que existem, né, que são os balizamentos existentes da avaliação, em que o júri novamente ele ficou à mercê dessa técnica que a escola apresenta, né? E ficou muito a ideia da interpretativa, né, das coisas, né, de ele poder propor um olhar sobre o que a escola está fazendo. Isso ficou meio que implícito. Por exemplo, a Tom Maior, que eu acho que é o pior enredo do Carnaval de São Paulo de 2026, foi despontuada não porque o enredo era mal desenvolvido, foi despontuado por questões inerentes ao desenvolvimento, né? Foram outras questões. Assim como, por exemplo, o enredo da Vai Vai foi despontuado não porque ele era muito mal desenvolvido, né? Foi despontuado por outras questões. Então, assim, vamos supor que os júris, né, os jurados, estão tirando décimos de alguns enredos, mas não exatamente por causa do desenvolvimento. E novamente eu bato na tecla. Eu não acho que os jurados de enredo do Carnaval de São Paulo são bons. Eu acho que eles têm muitos problemas. Acho que falta, de certa forma, uma personalidade no júri de um quesito que é tão importante dentro do Carnaval e que as escolas, né, todo o geral, negligencia de uma forma bastante bizarra, eu diria, né? Então, nesse sentido, eu acho que
falta muita coisa, né? Mas a gente sabe que também isso não vai acontecer, não vai propor mudanças, né? De certa forma, os presidentes estão numa zona de conforto, né? Basta ver o, como é feita, né, a escolha das ordens judiciárias, né? Ninguém quer sair do desconforto, todo mundo quer ficar bem, ninguém quer ter, vamos dizer assim, grandes trabalhos, todo mundo quer ficar numa baia boa. Acho que o engraçado, né, o bom do carnaval é a imprevisibilidade, né? Inclusive a imprevisibilidade do desfile, né? Porque é isso que gerou o Carnaval de São Paulo, né? Como Carnaval no geral, ser o que ele é, né? Que é exatamente esse contraditório que os jurados apresentam. Você pode concordar ou não discordar, mas o fato é que com os jurados, dentro dessa regra, ainda está tendo os mesmos problemas, né? Então acho que essa mudança, eu acho que no quesito enredo isso tem que acontecer, como a gente fala na história, uma devassa, né? Tirar todos, né? E ver e reformular, né? Não tem como e acho que é o grande erro do julgamento de São Paulo, principalmente em enredo, é você colocar acréscimos, né? Ou tentativas de acréscimo para ver se o quesito muda. Porque não adianta você ter uma estrutura base que já é corrompida num mau julgamento e você querer colocar coisas a mais que não faz sentido, né? Porque você está querendo até mesmo ser contraditório, né? Alguns quesitos em São Paulo são muito contraditórios o modo de julgamento. E eu acho que enredo é um deles, né? Ao mesmo tempo que você coloca que o jurado ele tem que avaliar a escola, as propostas, as ideias, ele não consegue fazer isso porque ele tem ali um balizamento e se ele acha que aquilo ali está errado, ele não pode discordar da escola. Então é um TCC, é uma defesa de TCC, de mestrado, de doutorado ao inverso. Em vez da banca julgar o Tsili, é o Tsili que julga a banca, né? Então é meio confuso, né? Não tenho muito como explicar. E a gente sabe que a gente é voz vencida, né? A gente não vai ser ouvido, né? E vai ficar por isso mesmo. Acho que muitos desfiles passaram com execução muito ruins, né? Que a gente vai passar daqui a pouco essas impressões um pouco gerais. Ou pela ideia confusa, ou pela execução sem nenhuma profundidade, né? E até mesmo coerência argumentativa e estética. Acho que tem alguns, são 5 enredos. 5 enredos aqui que eu destaco como muito fracos em termos de desenvolvimento, incoerências entre o que começa e o que termina, ou ausência de uma inteligência, né, de uma realidade, né, de narrativas entre a estética apresentada e a profundidade dessa estética, ou não tem nenhuma coerência de ideia que isso na pista não se sustentou. Eu acho que o enredo da Tom Maior é um dos enredos mais ruins que eu já vi na minha vida. Eu acho que o desenvolvimento dessa ideia do Chico Xavier é muito péssima. O desenvolvimento da cidade de Uberaba passou longe de ser Uberaba e ficou muito na ideia do o que eu posso fazer para gerar um visual bonito. Porque de fato é um tecido muito bonito, mas em termos de enredo é muito ruim. Não, agora que a gente já passou o carnaval, posso falar uma opinião um pouco mais sincera. Né? É um enredo muito ruim. Essa é a grande realidade. Parabéns para a escola, que a escola fez um carnaval com uma posição boa, mas acho que em termos de enredo, e a escola perdeu décimos em enredo, os décimos perdidos poderiam ser muito maiores, né? Mas a gente não está num carnaval que se julga a qualidade artística, né? Apenas o que a escola defende, o que a escola defendeu era ruim, mas a gente não pode tirar décimos porque a escola levou isso para a pista. Outro enredo que, pelo menos na teoria, era bom, mas na pista ficou muito confuso, foi da Estrela do Terceiro Milênio. Essa ideia do Paulo César, no meu ponto de vista, ficou muito, vamos dizer assim, foi um forçar muito a ideia do personagem, né, do homenageado, e ele, ao mesmo tempo, aparecia meio que como se fosse apenas uma poeira dentro da sua própria história. Então, os recursos visuais, a repetição dos bonecos, a repetição argumentativa de algumas coisas, e até mesmo visuais, faz com que o enredo fique um pouco capenga nesse sentido. Então acho que por isso que eu coloco o Enredo da Estrela como esse enredo 2 estrelas, né, dentro do carnaval aqui de São Paulo. Outro enredo que eu acho que vai junto com a Tom Maior como um enredo que também não é bom, em hipótese alguma, é o da Vai Vai. Eu acho que ele começa muito bem, a ideia dessa companhia, né, de cinema, Veracruz, mas no meio pro fim a escola se perde totalmente, né? É aquilo, né? Se fosse um enredo só sobre a Veracruz, eu acho que o enredo seria muito bom, combinaria até mais com a Vai Vai. Mas quando entra essa homenagem forçada para São Bernardo, o negócio fica extremamente
ruim, essa é a grande realidade. Então acho que não é um bom enredo, né? Por isso que a gente coloca aqui. Eu acho que é aquilo que eu disse, né? O começo é de um jeito e termina de outro, e os dois não se combinam em hipótese alguma. Outro enredo que também começa de um jeito e termina totalmente de outro, da Vila Maria, né? Eu acho que foi o enredo mais bem julgado do Carnaval de São Paulo, porque a escola perdeu 10º exatamente onde deveria perder. Né? O começo da escola não tem nada a ver com o final, né? As ideias, né? As confusões visuais que a escola argumenta para o Desfile não dão muito certo. Então acho que por isso que a Vila Maria entra aqui como 2 estrelas, assim como a Nenê de Vila Matilde, né? Eu não consigo ver até hoje esse cruzamento da Ipiranga com a São João. Eu acho que é aquilo, né? O começo também é de um jeito, o final é de outro, e a entidade, né, Exu, que é tanto anunciada dentro do enredo, fica meio que implícito dentro da própria história, bem dentro da própria ideia. Enredos com 3 estrelas, né? Ou aqueles enredos que tem, né? Algumas dificuldades, eles não são ruins, no meu ponto de vista, em termos de desenvolvimento, de execução, mas eu acho que na pista ou ficou muito óbvio, ou seja, ficou numa obviedade demais as ideias, até mesmo nas críticas, ou faltou, de certa forma, alguma coisa. Né? Acho que da Gaviões, esse é um desses exemplos, acho que o enredo ficou muito batido, né? A proposta, né, a força do samba não se refletiu no visual. Embora acho que muita gente da escola não vai concordar comigo, mas inclusive torcedores da escola, mas acho que se a gente for comparar os dois desfiles, né, de 2026 e 2025, 2025 foi superior ao extremo a 2026. 2026, eu acho que ele é muito supervalorado, né? Esse vice-campeonato não era nem para ser vice. Mas aí, né, a escola tecnicamente apresentou o que o júri quer, né? E é isso que importa hoje no Carnaval de São Paulo. Mas eu acho que, por exemplo, 2025, em termos de enredo, em termos de proposta, em termos de desenvolvimento, é muito superior a 2026, aí no caso da Gaviões da Fiel. Outro enredo que também, na ideia, era muito bom, mas no desenvolvimento pecou muito, e até mesmo na coerência narrativa, até mesmo de propor, né, coisas que não ficassem tão óbvias, é o Império de Casa Verde. Acho que faltou muita coisa. A Barrocas não é a mesma coisa. Acho que as repetições de Oxum a todo momento, né, inclusive nos bonecos, eu não estou falando que isso é errado, mas eu acho que perde criatividade. Eu acho que também ficou um pouco confuso. E se você não conhece a história de Oxum, você não entendeu nada que passou na sua frente. A Dragões da Real, a mesma coisa. Eu acho que, de novo, a proposta iniciar uma coisa, e eu acho que o desenvolvimento na pista ficou faltando alguma coisa. Principalmente o final. A sensação que passa é que o desfile da Dragões da Real não tem fim. Ele começa bem, desenvolve bem, mas quando a gente chega no último carro, na última ala, parece que não tem finalização. É um grande problema dos desfiles do Jorge Freitas, não tem finalização. E recentes, tá? Porque no passado ele tinha finalização muito boa nos enredos, mas eu acho que nesses últimos 4, 3 anos, os enredos do Jorge Freitas não tem fim, né? Eu acho que é um problema aí desse grupo que faz a organização de enredos da escola, né? E acho que isso reflete até nos sambas, né? Que os sambas da Dragões oscilam demais quanto o que é apresentado na pista. A Mancha Verde é a mesma coisa, porque eu acho que a proposta do enredo é muito boa, mas fica aquela sensação de que o enredo foi muito modificado para caber dentro da estrutura atual do grupo de acesso 1. E eu acho que por isso que o enredo em si é a mesma coisa. Parece que faltou algo para ele fazer sentido. Eu acho que o que faltou para ele fazer sentido era ter mais umas 5 alas e mais um carro alegórico. Mas o grupo não permite isso, né? Ou de certa forma permitiria, mas a escola talvez não queira optar por essa realidade. Mas o fato é que a Mancha Verde fez um desfile interessante, mas que no desenvolvimento da pista faltou alguma coisa, assim como a Tatuapé. O enredo escrito, o enredo proposto era excelente, mas na hora da execução eu acho que faltou também muita coisa. Acho que ele ficou muito caricato, acho que ele ficou muito menos crítico do que o samba é, do que a escrita é. Acho que a crítica ela fica muito pontual em alguns momentos de desfile e ficou faltando, né? Ficou faltando até mesmo esse visual um pouco mais analítico dessas ideias propostas. Os enredos 4 estrelas, ou seja, aqueles enredos que foram muito bons, mas talvez ficou faltando um ponto, né, ali de análise, né, de profundidade, ou alguma conexão de setores ficou faltando. Eu acho que a da Mocidade Júnior da Moca,
Eu acho que o enredo da Mocidade do Hino da Moca faltou alguma coisa. E o que faltou nesse sentido, acho que é a transição. O começo é muito bom, mas ali do terceiro para o último setor, eu acho que a ideia não orna. Quando a escola vai para esse lado contemporâneo, né, a justificativa dessa contemporaneidade das mulheres negras no Brasil, eu acho que fica um pouco confuso e eu acho que fica um pouco acelerado. O começo é muito bem contado, você vai ali apresentando a mulher negra nesse passado histórico, mas ali na transição eu acho que perde força, perde até um pouco de sentido. Mas eu acho que não é um enredo ruim, acho que é um enredo muito bom, acho que é um dos grandes enredos aí da escola nos últimos anos. Outro enredo que eu acho que faltou alguma coisa, eu acho que o que faltou no enredo da Camisa 12 não foi nem criatividade, não foi nem apresentação visual. Eu acho que o que faltou no enredo da Camisa 12 foi uma organização um pouco melhor da ideia do desfile, né? De apresentar e de nomear de forma um pouco mais organizada as 13 alorixás que estavam presentes no enredo, que por mais que elas sejam transmutadas, né, em animais e até mesmo em orixás, isso não ficou muito claro. E eu acho que a ideia de apresentar o terreiro da Barroquinha, né, os seus desdobramentos, também ficou um pouco pueril. Mas aí eu acho que aqui a gente tem que também ter um pouco de ponderação. Né? Uma escola que sai do acesso 2 para o acesso 1 é uma outra realidade de si, uma outra realidade de dimensão das ideias. Então, foi um enredo muito bom, né, para o grupo de acesso. Outro enredo que eu acho que merece essas 4 estrelas, acho que é da Pérola Negra. Eu gosto muito da ideia, eu acho que a apresentação foi muito interessante. O meu único senão do enredo da Pérola Negra é exatamente a transição. Eu acho que a transição da mulher, da Maria Bonita viva para Maria Bonita entidade, né, dentro da linha de Umbanda, das linhas de Umbanda, eu acho que isso ficou um pouco muito simples. Acho que poderia ter tido uma ideia, acho que até mesmo visual dessa realidade, para esse argumento ficar muito mais inteligível. Faltou exatamente essa possibilidade visual da narrativa. Ah, mas isso não é quesito de alegoria? Não, porque a alegoria vai julgar a execução. O quesito enredo, ele pode julgar dentro do alegórico se o que foi proposto passa a ideia. No meu ponto de vista, não passa essa ideia de encantamento, fica uma coisa muito simples e não dá a profundidade que poderia ser feita para a ideia, né, da Maria Bonita. E o outro enredo que eu acho que faltou, acho que aqui no caso uma finalização um pouco mais interessante foi da Independente Tricolor. Eu acho que a ideia, né, dos tambores, né, dessa ligação, dessa conexão existente é apresentada, mas eu acho que faltou, né, no caso, uma finalização melhor dessas ideias como um todo. Vamos agora para os enredos 5 estrelas, ou seja, aqueles enredos que foram quase perfeitos. Essa é a grande realidade. E que convergem, nessa grande maioria, nos nossos prêmios, né? O nosso prêmio Sampa Samba de Enredo, prêmio aqui, se não me engano, está no 4º, 3º ano, e que a gente faz aí um olhar dos enredos, né? O enredo da Colorado Brás, né, que a gente colocou aí como o grande enredo do Carnaval de São Paulo, muita gente me criticou, mas o enredo da Colorado Brás, ele é totalmente Disney. Não é nada Disney, acho que pelo contrário, eu acho que quando a escola traz a ideia de bruxaria no começo, essa coisa soturna, né, essa coisa, vamos dizer assim, o estereótipo da bruxa como a mulher feia, né, a mulher que tem ali os seus caldeirões e tudo mais, acho que isso é interessante. Só que depois, né, desse abre alas em diante, a escola muda, né, traz uma perspectiva da mulher bruxa, né, ou da bruxa, dentro das perspectivas históricas, dentro do curandeirismo, que essa bruxa, na verdade, não é uma bruxa, na verdade é uma mulher que foi acusada, né, foi rotulada como uma pessoa fora dos padrões dogmáticos da Igreja Católica. Então, nesse sentido, a escola traz uma profundidade dessas bruxas e termina muito bem, né? Porque quando traz a ideia da natureza, que na verdade muitas dessas mulheres lá na antiguidade já descobriram muitas coisas, mas elas nunca foram, vamos dizer assim, dadas como donas desses conhecimentos, e coloca a natureza junto com a mulher, né, junto com essa ideia de maternidade, mas também com a ideia de criação, né, desse ventre do universo, eu acho que é muito interessante e acho que esse é um grande enredo do ano. É leve, todo mundo entende, todo mundo se diverte e ao mesmo tempo todo mundo reflete sobre ele. Né? Por isso que a Colorado, no meu ponto de vista, é o grande enredo do Carnaval de São Paulo deste ano. E por isso que venceu o nosso prêmio, né? O prêmio Edson Machado de enredo. Outro enredo que é muito bom, né? Mas eu acho que
por questões, né, até mesmo do entorno do que aconteceu no desfile, é o da Roda de Ouro. Acho que se não acontecesse os problemas, né, os erros que a escola cometeu de forma, eu diria até que deliberada, né, num erro inadmissível que aconteceu, acho que se não fosse esses erros, a Roda de Ouro ficaria entre as 5. E eu digo, e vou além, né? Eu acho que se não fosse os erros, acho que a escola não chegaria tão nervosa. Mas o enredo da Roda de Ouro sobre a astrologia, né, sobre a astrologia, né, é muito bem feito, né? Acho que a ideia de você mesclar a ideia da astrologia com o início do universo, com a ideia da ciência, da astrologia e da astronomia em conexão uma com a outra, e de como isso foi importante para a construção da humanidade, né? Como isso foi importante para nós nos entendermos e nós nos conectarmos a essa ideia de globalização, que vai acontecer principalmente ali no final do século XV e início do século XVI. Então acho que nesse sentido a Roda de Ouro acertou muito bem no enredo e termina muito bem, né? Porque a constelação Rosa de Ouro, né, as estrelas que guiam o futuro da Roda de Ouro, é uma bela forma de terminar o desfile, que começa com signo e termina com signo da Rosa de Ouro. Então acho que isso é muito interessante, a Roda de Ouro fez um enredo muito bom. Eu acho que ele fica somente apagado, porque como a escola teve muitos problemas, né, antes do desfile e durante o desfile, a gente meio que perde, né, a sensibilidade de olhar a obra, né, mas é uma obra muito boa, né, mas um trabalho muito bom do Roberto e do Fábio. Outro enredo muito bom no grupo especial é esse, não preciso nem dizer, da Mocidade Alegre, né, criada aí pelo Leonardo Antan e pelo Caio Araújo. O enredo da Mocidade, né, ganhou o nosso aqui, nossos títulos de narrativa, né, nosso prêmio Teresa Santos e o prêmio Tito Arantes de execução. E eu acho que em termos narrativos, né, eu acho que você mesclar a ideia da legacia com o sagrado primeiro, depois com o teatro, com o cinema, com a televisão, e retorna ao sagrado, mas esse sagrado consagrado pela Academia de Cinema do Brasil, eu acho que, pelo público no geral, eu acho que é muito interessante. Acho que a escola soube aproveitar esse hype do cinema, né, que a gente está tendo, de certa forma, e conseguiu trazer isso numa visão afrocentrada. Acho que esse é o grande mérito da escola. Ao trazer um afrocentramento, se assim podemos dizer, da ideia da legacia, eu acho que ela consegue trazer essa profundidade e trazer essa sensibilidade da homenageada. Por isso que em termos de narrativa, em termos de execução, é talvez a melhor conjunção do grupo do Carnaval da cidade de São Paulo. Porque tanto o texto quanto a execução visual é muito bem feita, muito bem executada e merece aí os parabéns, né, para todo o grupo aí da escola. Vamos ao acesso, porque no grupo de acesso a gente teve um belo desenvolvimento também de um carnaval da escola. Eu acho que a Dom Bosco é uma escola que tem uma linha de enredos muito interessantes e são enredos muito propositivos, né? Eu acho que ao mesmo tempo que o Fábio traz a personalidade dele, ele consegue redescobrindo a própria identidade do Dom Bosco. E quando ele traz uma ideia do religioso, mas dentro de um religioso negro, se assim podemos dizer, dentro da ideia de Nossa Senhora Aparecida, mas uma Nossa Senhora Aparecida no ponto de vista e na sensibilidade do romeiro, e até mesmo do não romeiro, eu acho que isso é que dá essa profundidade de um dos grandes enredos da história do Dom Bosco. E por mais que o desfile na pista não reflita o que ele é, eu acho que é um dos grandes desfiles do Dom Bosco. Facilmente poderia ter subido para o grupo especial, mas a escola ali teve seus problemas, né? Esse a gente também não pode negar. Então, nesse sentido, acho que a Dom Bosco acerta novamente no enredo. Eu gosto principalmente do meio do enredo, né? Normalmente o meio do enredo ele é um pouco negligenciado, mas eu acho que o Fábio sabe dar a esse meio do desfile um protagonismo, né? Porque eu acho que a imagem mais forte é exatamente quando a escola traz esse lado dos oprimidos, desse lado das pessoas que buscam na religiosidade de Nossa Senhora Aparecida, mas também no sagrado no geral, uma forma de buscar proteção, de buscar ajuda, de buscar amparo. Eu acho que nesse sentido o Dom Bosco acertou muito bem. Esse enredo é muito bem feito e é muito bem desenvolvido. E um dos grandes enredos do ano, novamente veio lá da Tucuruvi, né, que ganhou o nosso prêmio aqui, Augusto de Oliveira de Criatividade. E o talismã de originalidade é o trabalho feito no texto do Cleiton Almeida, na execução do Nicolas Gonçalves. Eu acho que trazer esse Exu, né, esse lado do Exu, meio assim propositivo,
nos questionamentos, né? Na montagem, né? No entender que Exu é aquela figura que está lendo e está cuspindo novas realidades. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que isso dá uma profundidade, né? Dá uma sensibilidade, de certa forma, para este enredo, que eu acho que é um dos grandes enredos do Carnaval desse ano. O que chama a atenção é que o Dicílio poderia ter ido por um caminho muito óbvio, mas ele escolheu ir por um lado um pouco mais propositivo das ideias, né, de enxergar essas realidades existentes, e por isso que a gente coloca aqui esse como um dos grandes enredos do grupo, e faz justiça, né, porque foi um grande Dicílio da Tucuruvi. A gente teve ali algumas questões, né, se a escola seria bem ou não avaliada, mas eu acho que em termos de enredo foi um grande manifesto, mais um, de certa forma, mas o grande manifesto sobre inclusão, sobre invisibilidade, sobre a possibilidade de pessoas que no cotidiano buscam justiça, buscam novas perspectivas de chegar ao nosso país, mas que na verdade são sempre invisibilizadas. Inclusive as próprias escolas de samba, né, os próprios desejos e as próprias lutas que elas enfrentam. Então acho que nesse sentido esses são os grandes enredos do carnaval deste ano, né? Mocidade Alegre, Delegacia, Rosas de Ouro, Astrologia, Colorado Brasas Bruxas, Dom Bosco, Mariama, e a Tucuruvi aí com o anti-herói, né? Esses Exus da rua, né? Esses Exus do dia a dia. Em termos de enredo, acho que a gente teve bons enredos, mas a gente teve enredos muito ruins, né? Que eu acho que eles meio que sobressaem um pouco a lógica existente. Eu acho que também nós, enquanto imprensa, esse recado vai para a imprensa. Acho que nós, enquanto imprensa, já passou da hora da gente ter esse medo, né? Perder este medo de apontar mesmo, né? Acho que todo mundo que entra no ramo da arte, né? E agora também vai para os carnavalescos. Acho que todo mundo que entra no mundo da arte, a gente está sempre posto ao julgamento. E esse julgamento nem sempre vai ser bom, e esse julgamento nem sempre vai ser bom, e às vezes vai ser bom. Então, nesse sentido, eu acho que fazer apontamentos que façam um questionamento, uma reflexão das ideias, eu acho que é super válido. Eu acho que não dá para ficar criando picuinhas, né? Eu não gostei do enredo porque eu não gostei da ideia, ou eu não gostei do enredo porque eu não gostei do tema. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, acho que falta a imprensa carnavalesca de São Paulo ler estes enredos, aprofundá-los, ter um pouco mais de propriedade das ideias, né? É buscar o que o carnavalesco produz, o que ele pensa, mas também nós, enquanto produção intelectual, eu acho que a imprensa deveria ser uma produção intelectual, nós, enquanto produção intelectual, também fazemos questionamentos, né? Questionamentos respeitosos, né? Questionamentos que sejam válidos para a ideia do Tsili e até mesmo para o nosso entendimento e até mesmo para o carnavalesco. E também vale para o carnavalesco entender que quando a gente faz, aqui eu falo principalmente por mim, quando a gente faz um olhar, né, um apontamento, não é que a gente está fazendo um apontamento destrutivo da ideia, pelo contrário, a gente olha a ideia e é essa ideia que a gente está fazendo posto em julgamento. Eu sou acadêmico, né, tô aí nesse ramo científico desde os meus 19 anos, né, tenho 33, e uma coisa que eu sempre aprendi com os meus orientadores é exatamente isso. Um bom trabalho, quando não é criticado, ele não é um bom trabalho. Agora, um bom trabalho, quando ele passa por apontamentos críticos, positivos ou negativos, significa que ali tem ideia, ali tem esforço, né? Ali tem uma pesquisa, ali tem uma ideia a ser apresentada. Então, o que a gente faz aqui no Sampa Samba é exatamente isso. A gente traz, a partir das ideias dos enredos, perspectivas. Que às vezes a gente vai trazer pontos que possam ser convergentes nas ideias das escolas e às vezes divergentes. Mas não enxergam o divergente como uma destruição. Ah, aquele cara não gostou do enredo. Não é isso que a gente faz. O que a gente traz aqui é um olhar, uma perspectiva do enredo com ideias. O que os enredos contam, ele demora mais ou menos 5 a 4 meses, porque a gente lê tese, a gente lê artigos, a gente lê livros sobre o que as escolas estão trazendo. Então a gente vai buscar na literatura, da história, da antropologia e outros ramos da ciência, um entendimento daquela ideia. Então, se o enredo é o MST, a gente vai ler sobre o MST, e a partir do que a escola está apresentando, a gente vai entender se o histórico, né, o real, está se encontrando com a ficção carnavalesca. Então é isso que a gente faz, e é por isso que a gente traz esses apontamentos.
E por isso que a gente sempre dá opinião. Aqui a gente sempre vai dar opinião, independente do que aconteça. A gente já não ganha credencial mesmo, né? Então, se a gente ganha ou não ganha, tanto faz, né? Mas a gente não ganha credencial, então a gente já não tem rabo preso há muito tempo, né? E a gente sabe que as pessoas não nos gostam, né? Principalmente de mim. Então, por isso que aqui no nosso podcast a gente vai sempre seguir essa linha interpretativa, argumentativa e opinativa. Esse foi o nosso episódio de hoje. Não deixe de se inscrever se você está aqui até o final, de se inscrever lá no Acadêmicos do Samba, que a gente vai trazer aqui teóricos, pessoas que pensam o Carnaval de São Paulo para trazer as suas perspectivas dentro das suas pesquisas, e a gente vai ter ao longo do próximo mês o começo do Acadêmicos do Samba, né? O retorno no caso. E também não deixe de seguir os Sambistas de Depressão nas suas redes sociais e aqui no YouTube nos discutir, comentar e se você quiser compartilhar este vídeo para outras pessoas. É isso, semana que vem a gente vai ter o Arte Caiçara de Carnaval, que a gente vai fazer aí sim, aí rasgação de seda. A gente vai falar de todos os grandes destaques do Carnaval de Santos, nos 3 módulos de dança, música e visual. É isso, gente, até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.